Para quem não me conhece, eu sou a doutora Patrícia, sou cirurgiã plástica aqui em São Paulo. Tenho feito bastante explante, né, uma cirurgia que eu gosto muito. Acho que a gente tem muito a contribuir com as pacientes quando elas decidem retirar essa prótese, né, com planejamento, com consciência, com individualização. E aí a gente precisa entender, né, o porquê que as pacientes têm procurado tirar mais as próteses, mais do que algum tempo atrás, né? Então hoje a ideia é falar da doença do silicone. E primeiro, duas coisas. Doença do silicone é uma coisa, sindromiásia é outra coisa. É muito comum essas duas palavras serem usadas como sinônimos, essas duas palavras, né? Não são duas frases, na verdade. Doença do silicone e sindromiásia como se elas fossem a mesma coisa. E elas não são. Certo? Sindromiásia é uma descrição, né? É uma entidade, vamos dizer assim, que ela é foi descrita 12 anos atrás por um reumatologista de Israel, né, que é o Dr. Schoenfeld, e ele descreveu que algumas pessoas podem apresentar sintomas estranhos, vamos dizer assim, sintomas meio inespecíficos, reumatológicos, muitas vezes relacionados a dores pelo corpo, nas pessoas que têm alguma coisa externa dentro do organismo. Então, sindromiásia, ela está diretamente relacionada ou ela está unicamente relacionada ao silicone? Não. Na teoria desse médico que descreveu a sindromiásia, qualquer adjuvante, ou seja, qualquer coisa que foi inventada pelo homem, pela ciência, com a intenção de trazer algum benefício que foi colocada no organismo, pode gerar uma reação de sistema imunológico e ter uma reação em partes do corpo que não estão relacionadas a esse tratamento, né? Pode ser uma bactéria, que não foi inventada pelo homem, né, na verdade, mas principal, infecções, vacinas, metais, né, que a pessoa convive ao longo da vida, e a prótese de silicone, que é um dispositivo, um produto industrializado que a gente coloca dentro do organismo. Então, entre esses adjuvantes, né, são vários, a descrição da sindromiásia, ela não é exclusiva do silicone, essa é uma das principais diferenças, né? Que é uma reação autoimune, inflamatória, relacionada à presença de alguma coisa estranha ao corpo dentro do corpo. Isso é a sindromiásia. Principais sintomas da sindromiásia: dores articulares, mialgia, pode ter febre, pode ter sintomas de boca seca, pode ter confusão mental, né, aquela que é a névoa cerebral, que se fala muito aí no Instagram. Então, isso pode estar relacionado à sindromiásia. A sindromiásia, ela é mais bem estabelecida cientificamente. Então, ela já foi estudada e como ela não está relacionada apenas ao silicone, então existem alguns estudos relacionados também aos outros adjuvantes, linkando essas reações, né? Do tipo, poxa, eu tenho uma prótese de silicone no peito, por que eu sinto dor na articulação do cotovelo? Não tem nada a ver, né? Então, por que me dói o dedão do pé? Não tem nada a ver. Então, esse reumatologista, ele fez essa conexão entre a presença de adjuvantes, coisas externas dentro do organismo, e a reação do sistema imune, que aí sim ele age no corpo todo, então ele pode sim causar sintomas em outras regiões que não estão relacionadas ao adjuvante em si, à coisa externa em si, ok? Tá bom, então essa é a sindromiásia mais estabelecida cientificamente, é um diagnóstico reumatológico. Então, eu, Patrícia, cirurgiã plástica, não faço diagnóstico de sindromiásia. Normalmente, o que acontece? A paciente tem algum quadro reumatológico, dores pelo corpo, de uma forma que comprometem a qualidade de vida dela. O reumatologista está tentando tratar com as medicações reumatológicas e a paciente não melhora. Então, é aí que ele começa a levar a linha de raciocínio para a sindromiásia, ou seja, peraí, eu não estou conseguindo tratar essa paciente, ela está tendo muita dor, ela não está respondendo aos remédios como eu esperaria, né, o reumatologista que pensa. E então ele fala, será aquela prótese de silicone que está atrapalhando esse tratamento? Então eu já vi pacientes com sarcoidose, já vi a espondilite anquilosante, vários diagnósticos reumatológicos diferentes que não respondiam bem ao tratamento. E por isso vieram para o cirurgião plástico para que a gente retirasse essa prótese também numa tentativa de tratar.
Então, tanto a doença do silicone quanto a sindromiase, a grande dificuldade dessas duas, né, que são meio parecidas e meio diferentes, é que a gente só vai saber se a gente está tratando certo depois que a gente retirar a prótese. Então, a gente retirou, melhorou, então tinha relação. A gente retirou, não melhorou, não tinha relação, né, dos sintomas sistêmicos, os sintomas do corpo que a paciente sentia com a presença da prótese. Mas normalmente a sindromiase vem, né, com diagnóstico reumatológico primeiro, e aí vem pra gente pedindo a retirada da prótese, para que ela possa auxiliar no tratamento do que a paciente já tem. O comprometimento de qualidade de vida nessas pacientes, pelo que eu já observei na prática, é maior, né? Porque são sintomas realmente limitantes para elas, pelo que eu já vi na minha prática. Já a doença do silicone é uma entidade que não está, né, muito bem descrita cientificamente. E essa é a grande dificuldade, certo? Ela não está muito bem descrita por quê? Porque diferente da sindromiase, que tem outros adjuvantes relacionados, que tem uma linha de raciocínio pela reumatologia, até mais do que pela cirurgia plástica, a doença do silicone, ela tem uma lista de sintomas muito maior e muito mais inespecíficos. Então, são sintomas que qualquer pessoa pode ter em qualquer momento da vida, certo? Então, isso dificulta muito que a gente consiga realmente relacionar, sem sombra de dúvidas, como 2 mais 2 são 4, eu relaciono esse sintoma ao silicone. Isso, na doença do silicone, é muito mais complicado, porque a gente tem a lista com 60 sintomas, né? Nessa notificação que saiu recentemente para os cirurgiões plásticos falando da doença do silicone, a descrição é de uma lista de 100 sintomas relacionados à presença do silicone. Mas essa lista, ela não foi feita de uma forma muito concreta, cientificamente falando, muito segura, né? Muito segura não é bem a palavra, é muito inquestionável, né? Então, essa lista, ela foi construída por um relato de pacientes, né? Então, que diziam que sentiam sintomas, sentiam algum mal-estar que elas mesmas relacionavam à presença do silicone. Então, o fato de ser uma doença self-reported, né, que é o que fala que eu mesma estou dizendo que eu tenho uma doença, isso traz mais dificuldade do entendimento de quais sintomas realmente existem. Então, se eu tenho silicone e eu eventualmente tenho uma queda de cabelo, que de repente me passou pela cabeça, que era por conta do silicone. Eu posso falar assim, não, mas peraí, então se a queda de cabelo é por conta do silicone, a minha unha fraca também deve ser por conta do silicone. Será que aquela dor que eu sinto nas costas também não é por causa do silicone? Então, o problema do diagnóstico da doença do silicone é que ele é uma queixa de várias coisas que não tem muita conexão, né, pensando em como o corpo funciona, e relatado pelas pacientes. Então, que não tinham um raciocínio médico muito claro, e aí elas começaram a somar esses outros sintomas. Então, ela tem uma dor na mama, ela tem uma dor na mama, tá? Dor na mama por conta da prótese, pode ser, a prótese está lá. Mas e a queda de cabelo, será que não é também? E assim foi começando a se montar esse quebra-cabeça da doença do silicone. Mas pelo fato de ser uma lista muito extensa, e eu sempre comento, né, que a paciente com a prótese aos 35 anos e aos 50 anos, 15 anos depois, ela não teria a mesma saúde. Então, o tempo é o fator que dificulta muito os estudos e a ciência conseguir comprovar mais a presença dessa doença, que seja alguma coisa que a gente precisa intervir e precise se preocupar. Ok, o que mudou agora, né? Em 2021, né, na verdade não é tão recente, mas foi uma sequência de estudos que vieram sendo publicados a partir de uma pesquisa muito bem feita, muito bem desenhada, com um nível de evidência científico muito alto, muito difícil de se conseguir porque é muito complicado fazer ciência, né? Então, uma coisa a gente tem que analisar, quando a gente pensa em artigos científicos que estão querendo comprovar alguma coisa, a gente precisa entender qual é
o mecanismo, como que aquele artigo foi criado e o quanto eu posso confiar naquela informação, o quanto ela é reprodutível para outras pessoas. Então, se eu tenho, por exemplo, um relato de caso, eu vou relatar um caso, vou contar um relato de caso que eu fiz já na vida. Eu tive uma paciente que ela tinha um câncer, né, na mama, enorme, muito grande. O mastologista tirou metade do tórax dela, a pele foi toda embora. E aí, que é uma coisa que não é normal, porque o tumor era bilateral, os dois lados eram muito grandes, o tumor, e o mastologista precisou retirar praticamente toda a pele do tórax da paciente. Isso é comum? Não, não é comum. Então, por ter sido uma coisa peculiar, eu fiz um relato de caso. Este caso eu peguei e escrevi um artigo. Olha, eu te passei por essa situação e fiz a reconstrução desta forma. Por que eu tive essa preocupação? Porque é uma coisa que a gente conta para os colegas médicos para que, se eles tiverem situações semelhantes, eles possam se espelhar nisso para poder tentar resolver o problema. É para isso que serve o relato de caso. Mas eu estava contando uma experiência, uma paciente, um caso. Isso tem muito pouca força científica. Eu não consigo provar para ninguém, nesse relato de caso, que todas as vezes que tiver um câncer desse jeito, tem que ser tratado desse jeito, tem que ser feito desse jeito e que é a melhor forma de fazer. Eu não consigo, porque eu estou dizendo um caso. Para eu poder conseguir estabelecer alguma regra, estabelecer algum padrão, eu preciso de uma série de casos, que a gente define isso no começo do estudo. Então, esse trabalho, por exemplo, foi muito interessante, porque eles pegaram 150 pacientes, né? E 150 pacientes é um número aleatório? Não é um número aleatório, é um número que foi estudado por estatísticos para tentar prever uma amostra que realmente conseguisse mostrar uma comparação cientificamente válida para que a gente pudesse começar a ter mais nortes sobre a doença do silicone. Então, até recebi uma pergunta na caixinha, né? Dizendo por que os médicos têm dificuldade, não aceitam que a doença do silicone existe, se seria por interesses financeiros. E não é, né? Assim, cada médico, cada cabeça é uma sentença, mas não é por isso, né? É porque nós, como médicos, a gente não pode validar cientificamente sem que isso seja realmente estudado. Estudado com essa seriedade, com a seriedade que foi feito esse artigo, que a gente conseguiu perceber que, assim, e está sendo estudado. A demanda das pacientes faz com que as pesquisas sejam realizadas de forma consistente, com muito trabalho e muito empenho, porque é realmente muito difícil. Mas o que elas conseguiram fazer lá nos Estados Unidos? Pegaram 150 pacientes, 50 pacientes com prótese e que acreditavam ter sintomas relacionados à doença do silicone, 50 pacientes com prótese que não acreditavam ter sintomas da doença do silicone, que queriam fazer a cirurgia por outros motivos, né, retirar a prótese por N motivos, mas não por preocupação com a doença do silicone, e 50 pacientes que não tinham prótese e iam fazer uma mastopexia por uma razão estética. Pegaram esses três grupos, 50 pacientes em cada grupo, e começaram a fazer um estudo em que, no primeiro grupo, né, em alguns pacientes foi feita a capsulectomia total inteira, com a prótese junto. A capsulectomia parcial, ou seja, tirou só um fragmento. Em todas as pacientes, a cápsula foi retirada pelo menos um fragmento, porque esse fragmento que foi retirado, eles enviaram para biópsia, pesquisa de metais pesados, e para tentar analisar se todo esse receio que se tem sobre a cápsula é pertinente ou não. E o que foi o mais legal desse estudo? Então, foi um estudo que foi feito, né, lá nos Estados Unidos, e que teve um acompanhamento muito bom. Então, as pacientes, elas mantiveram o vínculo com a pesquisa durante um ano. 95% das pacientes mantiveram respondendo as perguntas sobre os sintomas, sobre as melhoras dos sintomas, sobre como elas se sentiam. Isso é estatisticamente muito alto. Eu já vi trabalhos dizendo que as pacientes melhoram, né, depois da retirada total da cápsula, que elas melhoram, sempre melhoram. Mas era um trabalho que acompanhou as pacientes durante um mês, que 50% das pacientes não respondeu a pesquisa depois de um mês. Então, o segmento se perdeu, o prazo foi muito curto. Então, quanto menos
travas de segurança para o trabalho, para que a gente não possa interpretar diferente. Quanto mais redondinho ele é nesses moldes de pesquisa, ele ganha um nível de evidência científica mais alto, que foi o que aconteceu com esses trabalhos que foi feito. E o que ele mostrou? Ele mostrou nesse trabalho, nesse acompanhamento, elas perceberam que as pacientes melhoram, ponto. Então, os sintomas que estavam descritos pelas pacientes que tinham receio da doença do silicone melhoraram de forma estatisticamente significativa. Ou seja, não foi uma que melhorou ou duas que melhorou. A maioria melhorou. O que melhorou foi mais importante estatisticamente do que o que não melhorou. As pacientes que não tinham receio da doença do silicone e que também tinham prótese, também melhoraram de algum outro sintoma, porque eles instigavam as pacientes a descrever incômodos que elas tinham com a vida, né, relacionados a isso, que poderiam estar relacionados ao silicone. Então, por mais que a paciente não acreditasse, eles insistiram na pergunta para que eles pudessem fazer essa comparação de melhora ou não melhora. E todos melhoraram. Os dois grupos, depois que foi retirada a prótese, melhoraram. Essa é a melhor notícia e é compatível com o que a gente vê na prática do consultório. Então, é muito comum, as pacientes realmente melhoram, né? E esse trabalho teve um acompanhamento de 1 ano, é um prazo muito bom, porque é muito difícil fazer isso, como eu estou dizendo. Vocês imaginam manter 150 pessoas engajadas no trabalho e dando as respostas e fazendo o acompanhamento necessário para que esse trabalho tivesse um nível de evidência tão alto. Só que onde é que foi? Então, assim, retirar a prótese de silicone é uma coisa boa, melhora os sintomas das pacientes. Vamos ficar atentos a isso. Olha, melhorou. Melhorou num nível estatístico, num trabalho controlado, com nível de evidência muito alto. Mas e a cápsula? Né? A cápsula, eles avaliaram a melhora entre quem fez a capsulectomia total, das pacientes em que toda a cápsula foi retirada, e as pacientes que fizeram a capsulectomia parcial. E não houve diferença. Então, a permanência da cápsula no organismo não se mostrou ruim, né? Não foi ruim para o corpo. As pacientes melhoram. E o que faz melhorar? A retirada da prótese. A cápsula, ela estar lá, não é um problema. Olha que interessante. Isso é muito bom. Eu estou dizendo que não precisa tirar cápsula, que não deve tirar cápsula? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a cápsula pode não ser tão importante assim. E isso feito num estudo de nível de evidência 2. Então, assim, é muito alto. É muito difícil fazer um trabalho com esse nível de detalhe. E aí, pegaram essa cápsula e mandaram para a pesquisa de metais pesados, que era uma outra hipótese. Então, peraí, metais pesados, silicone, vamos retirar a cápsula por causa disso. E não houve uma concentração expressiva dos metais pesados na cápsula. Não houve uma concentração expressiva de silicone na cápsula que pudesse justificar a persistência dos sintomas depois da retirada do silicone. Porque quando você tira o silicone, você interrompe, você bloqueia muito da cadeia imunológica que está tentando se proteger dele. Então é meio compreensível isso, né? Então, para os médicos, e essa é uma grande divergência que existe entre os médicos, entre os cirurgiões plásticos em geral, e as pacientes que têm a crença de que o silicone, que dessa questão da capsulectomia. A importância desse trabalho, ela é tão grande, até colocam aqui na conclusão, que a capsulectomia, ela é muito mais trabalhosa, muito mais dispendiosa, né? Então ela usa uma estrutura, né? Você tem uma questão de tempo, de cirurgia, tudo pela capsulectomia, e a melhora vai acontecer independente disso. Então a mama sangra mais, você tem as preocupações com pneumotórax nas próteses retromusculares, você fica com um ambiente cirúrgico, né? Um ambiente dentro da mama muito mais operado, né? Muito mais agredido cirurgicamente falando, por uma questão que estatisticamente, pelo trabalho, não seria necessário. Existem muitos trabalhos ao longo da história, desde quando as próteses foram criadas, que sempre afirmaram que a cápsula não seria um problema, porque vou explicar o que é a cápsula, né? Porque às vezes a gente acha que todo mundo que está assistindo sabe. A cápsula é uma cicatriz. Então, o tecido mamário, eu soltei o tecido mamário e coloquei a prótese. Essa gordura da mama, o músculo que fica ali pensando, meu Deus, o que é isso que chegou aqui? Né? Eles criam como se fosse uma cicatriz, é uma membrana
que isola esse corpo estranho. Ela protege, a cápsula é amiga, né? Ela é um tecido vivo criado pelo corpo que bloqueia a presença desse corpo estranho. Quando esse corpo estranho sai, a cápsula não tem mais nenhuma utilidade. Então, eu, Patrícia, não vejo mal em retirar cápsulas que estão na frente do músculo, porque ela não tem mais utilidade. Ela é um tecido vivo, é um tecido reacional. Eu retiro a cápsula que está na frente do músculo. Na literatura médica, o que se diz que a gente precisa retirar a cápsula sempre que ela estiver com sinais de processo inflamatório exagerado, que é a contratura capsular. Então, a prótese daquela mama que está dura, daquela mama que está dolorida, a cápsula que está grossa, ela é prudente retirar, para que a gente não tenha um tecido com características de inflamação dentro do organismo. Porém, qual que é a vantagem? A vantagem é que a cápsula, quando ela está grossa, já é uma resposta de que o organismo já está isolando aquele material. Então, ela é muito mais fácil de ser retirada. A gente retira a cápsula com contratura de uma maneira muito mais fácil do que a cápsula fina, que era só uma membrana, uma cicatriz que o corpo criou. E a gente olha e fala, mas será mesmo que é isso aqui que está dando problema? Não é possível. Não faz sentido, né? Não faz sentido. É muito macio, é muito bonitinho, não tem características inflamatórias. Mas eu respeito muito a conversa que eu tenho com a paciente no pré-operatório. Eu sempre pergunto, a cápsula é importante para você? Porque não adianta eu falar. Se eu falar e a paciente falar, não, doutora, tudo bem, não precisa, não tem problema, eu vou retirar a cápsula no limite do que não for um esforço retirar, quando a cápsula está fácil de ser retirada. Se a paciente fala, não, doutora, pelo amor de Deus, tira tudo. Aí eu falo, então tá bom, então eu vou tirar tudo. Isso demora mais, né? E eu nunca prometo isso em cápsula retromuscular, porque quando a cápsula foi criada e está apoiada nas costelas e na musculatura que protege o pulmão, muitas vezes essa cápsula não sai. Não depende de mim. Para eu tirar, eu tenho que tirar a costela, né? E aí não. Né? Então, não. Então, aí a gente faz o que dá para fazer, retirando a cápsula. Mas o que eu achei maravilhoso nesse trabalho foi justamente tentar retirar essa obrigação disso, né? É assim, não é obrigatório, não é o que vai mudar em relação aos sintomas, certo? Certo. Retiramos as cápsulas conforme condições da mama, conforme condições da cirurgia, sem que a paciente precise ficar se preocupando com isso depois, no pós-operatório, por receio de ter ficado algum fragmento da cápsula. Eu, Patrícia, não acho, né, isso assim, eu faço questão de enfatizar porque é uma opinião. Opinião também tem um nível de evidência científica muito baixo, porque sou eu analisando o que eu vivo, o que eu vejo com meus colegas, com tudo. Então é uma opinião, né? A minha opinião, assim, eu não vejo sentido em deixar a cápsula inteira, em não tirar nada da cápsula, porque eu já vi paciente operar depois de 5 anos, né, a mama de novo, porque formou um líquido dentro da cápsula, porque a cápsula é um tecido reacional. Se você não tira nada, ela fica um saquinho vazio que não gruda um no outro, né? Então isso não é o correto. Mesmo antes dessas questões de explante, mesmo antes dessas preocupações de cápsula, a gente sabe que pelo menos fragmentos da cápsula devem ser retirados para que facilite o processo de aderência do tecido de volta onde ele estava, para que favoreça a cicatrização da mama. Eu posso retirar a cápsula inteira ou não, é uma questão do que eu conversei com a paciente, do nível de dificuldade técnica do explante. Mas a gente sempre, né, Patrícia, gosto de retirar. As cápsulas que estão na mama, eu sempre retiro, porque elas são importantes para mim na hora de fazer a reconstrução. A cápsula da mama, da parte de cima, me atrapalha a fazer a reconstrução. Porque se eu não tiro a cápsula, eu não consigo visualizar as áreas de regularidade que essa paciente tem. Eu não consigo palpar o tecido, porque a cápsula, ela gruda a mama em cima da cápsula. Então, ela gruda a mama numa posição que talvez na hora que eu tirar a prótese não é a posição ideal, não é a posição que eu queria. Então, eu preciso tirar a cápsula para poder ver as áreas de regularidade, para poder redistribuir esse tecido no tórax e conseguir fazer a melhor reconstrução.
A cápsula que está grudada no músculo por cima, né, no músculo de cima, essa cápsula, quando está muito fina, eu retiro. Retiro se a paciente me pedir, porque eu combinei com ela que eu ia retirar. Mas medicamente falando, ou tecnicamente até para reconstrução, eu não teria obrigação de retirar, não me agrega retirar. Pelo contrário, como diz mesmo o trabalho, me agrega sangramento, retirar essa cápsula se ela estiver muito fina. Eu tenho menos proteção do músculo na hora de fazer os pontos da mastopexia. Eu tenho um tempo cirúrgico maior. Então eu retiro pela crença de que seria melhor em relação a sintomas, a preocupações pós-explante. Mas pelo resultado, pelo intraoperatório, eu não precisaria retirar. Pergunta: doença do silicone existe? Não sei se ela existe como ela é descrita, com 60 sintomas, com 100 sintomas, não sei. Isso ainda está sendo pesquisado. As pacientes melhoram de alguns sintomas depois que retiram a prótese? Sim, melhoram. Isso já está sendo comprovado nesse trabalho, né? A cápsula é a principal causa do problema. Depois que a gente retira a prótese, a gente precisa necessariamente retirar toda a cápsula? Não. Essa é a resposta do trabalho. Então, pacientes que tenham alguma situação, por exemplo, a prótese retromuscular, que a gente não tem a certeza de que a cápsula vai sair completamente, fiquem tranquilas, né? Eu sofro junto. Falo, gente, mas não é para ter tanta preocupação, não precisa, né? Se a gente está tirando o problema, que é a prótese, eu conto que já dei esse exemplo algumas vezes da minha filha. A minha filha, ela tem bronquite, né, asma. E aí, quando ela era menorzinha, a pediatra virou e falou: tira tapete. Tira a cortina do quarto dela, tira as pelúcias, tira tudo do quarto dela para ela melhorar dessa alergia. Nós tiramos tudo. Tiramos tudo? Não, eu não tirei tudo. Eu não tirei uma bonequinha de pano que fica na estante dela, porque foi um presente do meu pai. Eu achei que era importante para mim que essa bonequinha ficasse lá. Deixei a bonequinha, tirei o resto. Ela melhorou? Lógico, claro que ela melhorou. Eu tirei 97% do problema. Deixei ali uma bonequinha de pano. É aquela bonequinha que vai atacar a asma da minha filha? Então, a cápsula, a gente tem que ver mais ou menos assim. Então, você tirou a prótese, que é o problema. Pronto, tirei. Ok. A cápsula que tem facilidade de remoção, tirei também. Vai ajudar na cicatrização, vou tirar. Vai me ajudar na reconstrução, vou tirar. Aquela cápsula que ficou ali aderida na costela, vai ser o que vai dar problema depois? Não vai ser. Está provado cientificamente. Isso é um alívio, porque para as pacientes era um tormento, né? E para a gente também, porque a gente gostaria de conseguir fazer isso. Gostaria de conseguir retirar toda a cápsula de todo jeito, né? Sem que isso fosse um estresse. Mas é um estresse, é um problema, é uma preocupação. É isso. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, né? Que eu respondo. E até a próxima. Até mais, gente. Tchau, tchau.